Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, boa noite. Vocês estão bem? É um prazer para mim hoje estar aqui, podendo trazer um pouquinho do que Deus já ministrou à minha vida. Antes de eu trazer essa palavra, antes de eu montar essa palavra, eu gostaria de dizer que Deus ministrou profundamente ela ao meu coração. E eu queria ter a oportunidade de trazer um pouquinho para você. E ano novo, né, gente? Vida nova. 2025 acabou. Ufa! Talvez você esteja dizendo, virou. 2026, vida nova, tempo novo. Que bom! Tudo vai começar. O ano engateando, esse período de festa, feriadão, o ano só começa depois do carnaval, né? Ou você olha para mim e diz, inocente, você não sabe de nada da minha vida. Eu sei. A minha vida hoje é como se ela tivesse terminando o ano. O peso, a pressão, o desgaste, a sobrecarga, e talvez você esteja assim hoje. E se você não está, você em algum momento você pode ficar. Você diga assim, está pesado, está difícil. O ano está começando, mas parece que já é dezembro, ou melhor, parece que 25 nem virou. Deus ministrou o meu coração e eu queria derramar sobre sua vida. Eu tenho uma boa notícia. Vai passar. Eu quero te dizer que o que você enfrenta hoje é o que vai te fortalecer. É o que vai te dar força. Se você tem com que se preocupar, se você tem uma posição de relevância, é sinal que você tem um chamado. E isso pode estar te trazendo pressão. Eu gostaria de dizer que quem sente o peso, quem sente a pressão, está sendo fortalecido. O que é que aconteceria comigo ou com você se nós engessássemos o braço por 30 dias? Muito provavelmente perderia a força do braço, a musculatura atrofiava, né? Porque quem não tem peso, quem não tem pressão, quem não tem exercício, atrofia. Para você chegar no nível de duque ou do nosso bispo, trincado, são anos de treinamento, são anos de fortalecimento. Você precisa aumentar a carga na sua musculação, você precisa progredir cargas. Quando você aumenta a carga, suas fibras musculares elas se rompem. E quando elas se regeneram, elas vêm mais fortes. E eu gostaria de dizer que na sua vida, a pressão, o peso, eles não são um sinal de abandono de Deus. Muito pelo contrário, Ele está te treinando. Se hoje você sente, é porque Deus está te fortalecendo. Ele está fortalecendo a sua estrutura para você aguentar as bênçãos que estão por vir. E Ele te diz assim, se está pesado, se a pressão é forte, se está pesado, se a pressão é forte, faça isso, viva esse processo com alegria, viva esse processo com gratidão. Olha o que é que diz lá em Tiago 1, do 2 ao 4.
Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu vou repetir uma parte, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A pressão é a matéria-prima da sua perseverança. E nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o privilégio da pressão, como transformar a carga em conquista. Mas antes, vamos ter um momentinho de oração? Pai amado, Pai querido, obrigado pela ministrar a minha vida e transbordar o que venho vivendo para as pessoas que aqui estão, Pai. Me usa, que as pessoas possam ouvir, possam sentir o que o Senhor quer falar nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a resistência que gera destino. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, o peso ela é proporcional à posição. Só sente a pressão quem está numa posição de relevância, só sente a pressão quem decidiu não ser apenas mais um na multidão. Olha isso, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. Eu trago aqui a história do rei Davi, o rei Davi. Vocês acham que Davi ele foi rei do nada? Dormiu, acordou rei? Em 1 Samuel 17, do 34 ao 36, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, o leva uma ovelha do rebanho, ou vai atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba, golpeio e o mato. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Gente, antes de ser rei, quando não tinha aplausos, quando não tinha plateia, em momentos difíceis, Davi treinava. Davi treinava a sua musculatura contra leões, contra ursos. Davi foi forjado, não foi forjado no palácio, mas no pasto. Eu gostaria de te dizer que Deus, Ele não coloca coroa em pescoço fraco. Ele fortalece a musculatura. O deserto é a academia onde Deus prepara seus reis. Davi não teria conseguido enfrentar aquele gigante se não tivesse passado pela prova dos leões e dos ursos. E por que você acha que comigo e com você precisa ser diferente? Porque nós queremos logo a coroa de Davi. Por que nós queremos logo a coroa de Davi e nós desprezamos as ovelhas de Jessé? Por que nós queremos cortar as etapas? Por que nós queremos encurtar o caminho? Entenda, o processo é o que valida o seu chamado. E nessa noite eu gostaria de dizer que a resistência, a pressão, o que você sofre é o que vai te fazer voar. A dificuldade, aquilo que te pressiona, aquilo que te tira a paz, é o que vai te fazer crescer. A força que você faz hoje é o treinamento certo, da musculatura certa, para que você esteja pronto para o melhor de Deus. Mas, para que você seja formado, para que você chegue onde você precisa chegar, assim como o rei Davi, em segundo lugar, você precisa sentir o valor do processo. Eu trago aqui uma comparação, num primeiro momento, até um pouco desconfiável. O carvão e o diamante. Edivaldo, um carvão e o diamante? Sim, o carvão e o diamante. Ambos são carbono, com uma diferença. O diamante é apenas um carvão que não desistiu da pressão das profundezas, da profundeza. Veja,
para que o diamante ele seja produzido, ele precisa passar por um processo de pressão extrema, 50 mil, 60 mil vezes a pressão atmosférica da superfície, a uma temperatura de mais de 1.300 graus Celsius. Um processo que pode durar bilhões de anos antes de ser trazido através de erupções vulcânicas. E na sua vida, você precisa entender que o conforto, ele gera carvão. A pressão, ela gera preciosidade. Em Filipenses 2, do 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de Cristo. Nós precisamos aprender com o exemplo de Cristo. Jesus, ele viveu 30 anos no anonimato para 3 anos de ministério. Na metade do ministério dele, as pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas o queriam na mesa, as pessoas queriam ouvir, queriam receber. Agora, no momento de menor popularidade do ministério de Jesus, no caminho para a crucificação, foi naquele momento onde os seus discípulos se escondiam. Quando Pedro o negava por 3 vezes, foi o momento do ápice do seu ministério. Foi o momento que ele concluiu o chamado dele. Foi o momento que ele deu a própria vida para salvar a minha e a sua vida. Então Jesus, ele não pegou atalhos. Ele viveu todo o processo do humano. E o que eu gostaria de te dizer nesse momento é que, vou repetir, o conforto, ele gera carvão. A pressão, ela gera preciosidade. A.W. Tozer disse assim: Deus nunca usa ninguém plenamente até que o tenha ferido, processado profundamente. Se você acha que a sua vida, a pressão está grande, na sua família, nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, só pesa porque é precioso. E em terceiro lugar, eu queria dizer que ele pesa pelo peso de quem tem por quem lutar. Se você tem por quê e por quem lutar, alegre-se pela luta, porque a luta é a academia de Deus. O peso que você carrega hoje não é para te esmagar, é para te fortalecer. O peso que, quando você reclama da pressão da sua empresa, do seu ministério, do seu casamento, ou da agitação dos seus filhos, quando você diz: eu não aguento mais, eu desisto desses filhos, você está olhando para o problema, você está olhando para o cansaço, mas Deus, ele está treinando a sua musculatura. Ele está te tratando. Ele está te ensinando a ser grande antes de te dar o que é grande. E sabe, gente, eu não poderia deixar de contar esse testemunho. Eu prometo que eu vou tentar não chorar, porque toda vez que eu falo eu choro, mas eu vou tentar. A grande parte aqui, ou muita gente sabe que a minha filha mais velha, ela hoje faz medicina. E hoje você diz assim: oh, medicina, que massa, chegou. Mas Deus nos ensinou muito na prática o valor do processo. O que a gente precisou viver para chegar e dizer assim: hoje faz medicina. Começou em mais ou menos 22, 23, quando a gente mudou para Patos. Mas Vitória, desde 15, 14 anos, ela dizia: eu quero ser médica. E você, como pai, como mãe, você diz assim: ok. Chegamos em Patos, encontramos um cursinho bom, uma média alta lá de aprovação.
E colocamos ela lá. No primeiro dia, pais e estudantes venham para a sala, sentamos na primeira fila. Depois de falar muita coisa, o dono disse: eu vou dizer a vocês uma coisa, vocês estão me pagando, mas eu preciso ser sincero. Eu não vou enganar ninguém aqui. A média para aprovação num curso de medicina, você que começa agora, é de pelo menos 3 anos. Eu digo, meu Deus do céu. Quando eu olho para a Vitória, ela está aqui, ó. Aí eu digo, meu Deus do céu. E quando a gente sai dali, eu digo, e aí, filha? Ela disse, pai, de jeito nenhum. Eu quero passar no primeiro ano, eu vou estudar para isso. Eu digo, calma. E a frustração? Não, eu vou passar no primeiro ano. E assim ela disse, assim ela fez. Estudou. Gente, eu nunca vi um negócio daquele, não sei se é porque eu nunca fui estudioso, mas ela estudava 24 horas por dia, de domingo a domingo. Era fora do normal, a gente dizia, vai para uma praia, vai conhecer pessoas, vai... Ela largou a academia, eu tanto gostava, ela largou tudo. Ao ponto de a gente acreditar que ela ia passar. Eu comecei a acreditar, eu digo, não é possível. Estudou. A ansiedade chegou a época do Enem. A mãe dizia que era filha do presidente. Eu estava numa ansiedade tão grande que ela levava a Vitória na frente no carro para fazer a prova e eu ia de moto atrás, porque se o pneu furasse eu botava na moto e não deixava ela perder essa prova. O portão fechava de 1h da tarde, a gente chegou lá 11h30. Eu disse, quero nem saber, tem 18 anos, mas eu vou levar lá dentro da sala. Deixei dentro da sala. Estava aqui na igreja aflito. Fui buscar antes do tempo, ela sempre é a das últimas. Vitória fez a prova. Primeiro dia, segundo dia, pai, redação, o professor acertou, gostei, tal. A mãe criou um grupo de WhatsApp com a família e amigos para comemorar a aprovação. Eu digo, só pode ser doida. Mas enfim, vamos. E começou, e foi. Sai a nota. Quando eu digo, e aí, filha? Ela olha para mim. Digo, meu Deus do céu, agora entra em depressão, agora vai ficar frustrada. A pressão como pai, eu digo, meu Deus, não era porque ela não tinha passado, eu queria saber o que era que ia acontecer depois dali. Eu digo, ela não vai mais querer estudar. E ela já dizia, eu não vou mais estudar, eu vou fazer alguma coisa. Eu digo, meu Deus, pai, já pensou em fazer fiéis? Já pensou? Eu digo, meu Deus do céu. Sei que alguns dias depois de muito choro, depois de muita tristeza, a Vitória diz, eu vou voltar a estudar. Eu digo, graças a Deus, sim, filha, volta a estudar. Só que, não vou dizer com uma pequena diferença, com uma gigante diferença. Ela voltou a estudar do mesmo jeito, 24 horas por dia, domingo para domingo. Mas eu via a Vitória todos os dias fazer o devocional dela. Eu via todo domingo Vitória aqui nessa igreja, servindo ali no controle de culto. Eu via Vitória entregando a vida a Deus como ela nunca tinha feito. E o tempo foi passando, a ansiedade foi criando. Mesma coisa, época de prova, 11h30 eu estava lá. Bereré. E eu digo, agora vai. A mãe disse, gente, se preparem no grupo do WhatsApp. Eu digo, é doida, para! Vou buscar a Vitória no último dia da prova. Ansioso, procuro. Todo mundo indo embora, escurecendo, passando. Lá vem Vitória. Ela vem já aqui me procurando. Gente, quando eu olho para a Vitória, é que ela me vê. Essa menina cai num choro que você não tem noção. Parecia uma criança querendo bombom no meio da rua. Caiu no choro, agarrou no meu pescoço, veio na moto, chorando. Filha, vamos para a igreja? Não, vou direto para casa. Chora. Foi uma merda. Que coisa ruim, prova horrível. Parará. Eu digo, meu Deus do céu. Ansiedade chega, a nota sai. A gente começa a olhar a nota dela, ainda lembro, 786.12. Eu fiz tantos cálculos, a primeira coisa que eu chegava, eu acho que tem alguns amigos meus aqui me assistindo aqui pelo online, que eu mandei o link para eles sabem que antes de tudo no meu trabalho eu fazia todas as contas de onde Vitória entrava no Brasil inteiro.
Era a primeira coisa do que eu fazia no trabalho quando eu chegava. E aí, sai a primeira parcial, longe. Na segunda parcial ela disse, pai, a minha nota está lá em Mossoró. A nota de PPI, Preto Pardo Indígena. Eu digo, bota lá. Sai a segunda parcial. Vitória, 14º de 18 vagas. Eu digo, agora vai. Não é possível de 4 pessoas entrar na frente dessa menina. Agora vai. Mantém Vitória na terceira parcial. Manteve. 15 de 18, perdeu uma vaga. Eu digo, tá dentro, não tem para onde correr. A mãe disse, aonde é que vai ser a comemoração? Na casa da minha irmã. Começou já a encomendar bolo. E lá vai, eu digo, e tome movimento. Movimentou o pessoal de Patos todinho. Última parcial. 20º de 18 vagas. Eu estou conseguindo ver na expressão de vocês o que é que o pai sentiu. O choro que a gente vivenciou. E ela disse, eu não estudo mais, porque eu tento estudar e as coisas não conectam na minha cabeça. E a mãe disse assim, ó, aí é que eu disse que era doida. Ela disse, filha, tenha calma. Deus me revelou que você vai passar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu digo, Vitória, não dá ouvido a tua mãe, não. Que ela não está acompanhando nada. E vai, mas eu como pai, eu digo, eu acredito, filha. E as listas de espera? Ela disse, pai, essa faculdade aí não chama, não. O histórico dessa faculdade não é de chamar a lista de espera. Sai a primeira lista de espera. Nada. Sai a segunda lista de espera. Sai a terceira lista de espera. Quarta. E a mãe disse, Deus me revelou. Digo, meu Deus do céu, não tem noção não. Gente, eu estou numa terça-feira de 9 horas da manhã, mais ou menos, levando um puxão de orelha da minha chefe. Uma conversa até mais forte. E Morgana começa a me ligar. Eu digo, não, ela me liga direto e eu só rejeitando, agora eu não posso falar. E a conversa dura, e ela me ligando, e eu só rejeitando. Daqui a um tempinho começa a Vitória a me ligar. Chamada de vídeo. Eu disse, chefe, me desculpa. Sei que a conversa aqui está difícil, mas essa ligação aqui eu preciso atender, porque eu já sei do que se trata. Quando eu pego o telefone, está todo mundo do outro lado. Passei! Gente, 6ª lista de chamada. Nunca aconteceu isso na UERN. 6ª lista de chamada. A última a ser chamada até hoje. Não teve mais nenhuma chamada. 6ª lista ela foi chamada. Agora você acha que aí é que está o bom da história? Não, o bom da história ainda está por vir. O bom da história ainda está por vir. 1 mês, 2 meses depois, não preciso nem falar que Deus providenciou tudo, um lugar massa para ela morar, perto dos amigos da sala, muito bom. Festa do jaleco, cerimônia do jaleco, 2 meses depois de aula. Todos os estudantes deveriam aparecer lá com os pais, amigos, quem ele quisesse levar, e levasse alguma coisa que representasse a sua trajetória. E lindas histórias lá que a gente viu. Só que aí está o bom da história. Na hora de Vitória, que eles tinham 1 minuto para falar, eu não vou repetir as palavras dela. Mas ela fez questão de levar exatamente essa besteirinha aqui, ó. Para que ninguém tivesse dúvida do que era. Ela levantou e disse assim, eu achava que eu conseguia. Eu achava que com minhas forças eu chegava lá. Mas eu estava enganada. Só depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, foi possível estar aqui hoje. Essa Bíblia aqui, ela fez questão de levar, ela não foi qualquer Bíblia. E essa é a minha história.
Esse é o meu processo, é o processo da minha família. E qual é o seu? Qual é a dificuldade? É o casamento? É finanças? Qual é a sua dificuldade? Qual é o processo que você vai enfrentar para que não seja você, para que o nome dele seja glorificado? O Senhor te chama para confiar. Onde você vai pisar, Ele já pisou. Ele já está lá na frente. Você precisa confiar. Você precisa dar o passo e saber que o processo, a preparação, o treinamento, ele faz parte para que Deus te dê o que é grande. E se em algum momento você cair, ou se você já caiu, Provérbios 24 diz assim: 7 vezes cai o justo e se levanta. O cair é o risco de quem avança. O levantar é a marca de quem é imparável. Eu gostaria de pedir para você se levantar. Eu não sei qual é a sua luta, você sabe. Eu não sei qual é a história que você vai viver o processo, para que o nome dele seja glorificado. Mas aqui será ministrada uma canção. Essa canção Deus colocou no meu coração, que não é uma simples canção, é um recado do Senhor para a sua vida. Ele vai falar para você hoje. Se você já conhece, desfrute dessa canção. Abra sua boca e desfrute dessa canção. Se você não conhece, você medita nessa palavra, porque Deus vai falar com você através dessa canção.